Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 24 de janeiro de 2025, falaremos sobre estratégia. A gente vai comentar sobre a Vivara, falando sobre gestão e planejamento estratégico. Também vamos falar sobre o futuro da Apple na China, compartilhando os resultados da companhia para o ano de 2024. Também vamos falar sobre fusões e aquisições, com a possível fusão entre Gol e Azul e as discussões em torno dessa gigantesca possível fusão, e também o TikTok nos Estados Unidos e possíveis compradores. Para finalizar, na discussão do BTC Journal da semana, falaremos sobre habilidades do trabalho para 2030. E no episódio de hoje, para me ajudar nas análises e no comentário das notícias, estou aqui com o nosso instrutor de negociação, estratégia, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo de volta e feliz ano novo. Olá, Habib. Olá, ouvintes. Primeiramente, feliz ano novo, né, Habib? Minha primeira aparição aqui no BTC Cast em 2025, 28, já estou fazendo planejamento aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando ou nos assistindo nas principais plataformas aqui, streams e afins. É um prazer estar com vocês e que 2025 seja repleto aí de realizações e que a gente possa compartilhar um pouco do conhecimento. Fiquem à vontade, ouvintes, para mandarem sugestões, comentarem nos posts, mandar mensagem no WhatsApp, no Instagram. Os nossos números aí são públicos, né, Habib? Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. É um prazer atendê-los e respondê-los. É isso, Habib. Inclusive, aproveitando que você falou das mensagens, se você ainda não entrou no nosso site, tá? O link está na descrição, btcompany.com.br. Dá uma olhada, a gente tem vários conteúdos, tem indicação de livro, tem os benefícios para quem é aluno, aluna da BTC, além, claro, dos cursos, tá? E se você está acompanhando a gente por alguma plataforma de podcast, quer deixar algum recadinho, indicações, pedir para a gente fazer alguma análise, para a gente comentar sobre alguma empresa, algum movimento estratégico, manda no YouTube, a gente está com o nosso canal do YouTube, você dá uma procurada lá, Business Training Company, BTC Cast, BTC Journal, você vai encontrar lá e deixa um comentário neste vídeo, que a gente sempre gosta de acompanhar aquilo que vocês pedem pra gente. Beleza? Aproveito para avisar que o General Business Program, as turmas do primeiro semestre de 2025, chegaram aos 400 inscritos e a gente tá começando a ter lotação de algumas turmas. As turmas, elas tem uma que já começou, que é a turma de férias, intensivo. O Yuri, inclusive, trabalhou bastante os temas de negociação e comunicação com o pessoal da turma intensiva. O nosso bootcamp é o nono, a nona turma intensiva que a gente tem do GBP. E as turmas regulares, que são as segundas e quartas à noite, terças e quintas à noite, aos sábados, com oferecimentos tanto presenciais como virtuais ao vivo, estão ainda com as inscrições abertas e algumas delas chegando bem próximo da lotação. Então, se você está na faculdade, prestes a se formar ali no final da faculdade, ou recém-formado, recém-formada, e quer dar um boost na sua carreira com muito conhecimento em estratégia, finanças, resolução de problemas, business modeling, negociação, comunicação, investimentos, enfim, tudo que é necessário para que você possa ter uma carreira de sucesso em business, mercado financeiro, consultorias estratégicas, consultorias de gestão, programas de trainee, estágio, grandes empresas, startups. O GBP ele foi desenhado para você. Então, participa da nossa próxima turma. A gente está com o link aqui na descrição e descontos para inscrições antecipadas. E se você realizar a sua inscrição até o final do mês de janeiro, você ganha um presentão que é o Business Fundamentals, que é um curso gravado, um curso assíncrono, né, que você pode assistir a hora que você quiser, dos principais conceitos de finanças, estratégia e marketing, ministrado pelo Renato Aracaki, que é o host aqui do BTC News e também instrutor de várias disciplinas dentro dos cursos da BTC. Então aproveita e se inscreve. E para você que já é mais experiente, que está em cargos de gestão, de liderança, tem a própria empresa, é responsável pela própria área, etc.,
O Strategy and Finance, ele é o curso feito para que você possa implementar novas ferramentas de tomada de decisão, tanto em estratégia como em finanças. Ele é um curso voltado para gestores de diversas áreas, tá? Não necessariamente gestores de finanças ou de estratégia, de diversas áreas, que precisam conversar com as demais áreas de uma forma mais madura e tomar uma decisão mais estruturada dentro do dia a dia das suas atividades. Além disso, você tem a interação com os alunos e alunas do curso que são experientes de áreas diferentes. Então é muito comum a gente ver a experiência de uma pessoa de uma área, sei lá, da indústria, de siderúrgica, trocando com alguém de startup, de tecnologia, trazendo boas práticas que podem ter alguma analogia, né? Ter algum benefício a partir do momento que você faz aquela alteração para sua área, tá? Então é muito rico, as aulas são bem legais, cheias de caso, então é bem prático, tá? Então se quiser participar, prepare-se para trabalhar bastante dentro das aulas. O link também está aqui embaixo para inscrição. Vamos dar início, a gente já falou bastante aqui, agora vamos começar com as notícias. A primeira aqui sobre estratégia, eu peguei do Neofeed. Nelson Kaufman consolida poder na Vivara, mas mercado ainda, entre aspas, não comprou suas intervenções. Yuri, queria que você comentasse um pouco sobre essa estratégia e os aspectos de alta gestão que hoje influenciam nos resultados e nas ações da Vivara. Vamos lá. Bora lá, Habib. Bom, eu vou dividir aqui em 5 ou 6 partes a análise dessa notícia. Primeiro, eu vou falar sobre os acionistas. Primeiro, as movimentações recentes, né, onde o fundador, Nelson Kaufman, comprou participações remanescentes do filho e do sobrinho, o Márcio e o Paulo, e agora Nelson detém mais de 33% da companhia. Então, esse foi o movimento recente, societário aí. Bom, falando sobre um pouco sobre liderança, em março de 2024, o Paulo renunciou à posição de presidente, o sobrinho, né? Nelson assumiu, ficou apenas 10 dias. E quem assumiu no lugar do Nelson foi o Otávio Lira, que ocupava naquela época o cargo de CFO da empresa. E que também já saiu em novembro de 24. Então, basicamente, aí ficou 6 meses na cadeira. A cadeira de CFO hoje continua vaga e o assunto governança corporativa, Habib, fica no radar dos investidores. Uma mudança de alta gestão, tantas vezes em tão pouco tempo, acende uma bandeirinha vermelha aí de atenção. O terceiro ponto, eu queria falar sobre as ações da empresa. Parte das consequências dessas oportunidades de gestão que eu comentei há pouco é que as ações dos últimos 12 meses acumulou nada mais nada menos do que uma queda de 45%. O Banco Citi chegou até a destacar o rating de compra da Vivara como alto risco. Passando para o assunto processo de turnaround, é muito difícil, né? A gente fazer um turnaround, conduzir ele adequadamente. Precisa de ações firmes, na minha opinião, sendo gentil com as pessoas, mas certamente, quando você faz um turnaround, você encontra resistentes, não apoiadores, pessoas que dificultam aí, principalmente a execução da estratégia. Pensar, escrever, fazer PowerPoint, falar com o mercado, eu não vou falar que é fácil, mas é menos difícil. Executar e colocar a mão na massa na estratégia, para mim, que já estive dos dois lados dessa ação, é o mais difícil. E aí, falando um pouco de como isso tudo se reflete nos números, em 2023, a Vivara registrou uma receita bruta de 2,8 bilhões de reais, um EBITDA ajustado chegou a 19,6% e lucro líquido bateu 369 milhões de reais. Recortando o terceiro trimestre de 2024, a empresa cresceu 20% em relação ao mesmo período comparável aí, né, do ano anterior, 23. O same-store sale, venda nas mesmas lojas, houve um aumento de 13,5% e a margem EBITDA ajustada aumentou 3,2 pontos percentuais, chegando a 22,6%. Por fim, pessoal, o Kaufman recentemente calibrou o discurso nesse turnaround, tentando resgatar um pouco a confiança dos investidores, que estão ali atentos sobre essa gestão ou mudança de gestão. E aí, Habib, ele comentou, tentando se aproximar do público-alvo ali, sobre os P's do marketing, né? Preço, praça, produto e promoção, tentando mostrar ao mercado a estratégia que ele está usando
para poder atender às expectativas dos investidores. Eu não tive nenhuma insider information, conversei com algumas pessoas que trabalham na Vivara, duas pessoas relativamente próximas, e o que eles disseram, Habib, é que o processo está sendo bem conduzido, que o Kaufman está liderando adequadamente, que ele é mais old school, palavras das pessoas com as quais eu conversei, e é mais bruto, não tem aquele jogo de cintura com as pessoas, não vai falar mole, é uma pessoa que vai mandar e vai querer que obedeça, mas respeitando bastante, principalmente quem está na ponta, vendedores, gerentes de loja e afins. Lembrando, né, que a Vivara teve um ajuste no portfólio e criou a Vivara Life, que aumentou bastante a receita da empresa, é parte desses resultados e é um material, né, um produto baseado na prata. Então, a Vivara convencional clássica geralmente é vizinha de muro da Vivara Life e esse ajuste de portfólio aí tem dado resultados também. Então, vamos acompanhar os próximos movimentos. Gerir crise não é trivial, fazer turnaround é mais difícil ainda. Então, eu apoio para que dê certo e que o ajuste do Kaufman seja adequado, principalmente respeitando as pessoas que ali estão, todos com um objetivo em comum, que a empresa cresça, se desenvolva, se mantenha ativo e tire essa dificuldade vivida no varejo, né? Supere a dificuldade vivida no varejo, que está bem complicado, principalmente depois da pandemia. E não tem um prazo muito curto de melhorar a situação devido às taxas de juros hoje em dia. Então, o varejo realmente é bem impactado com as taxas de juros. Vamos observar, o turnaround é, como o Yuri mesmo falou, uma atividade bastante complexa, né, que envolve também uma série de atores e políticas envolvidas na execução. E eu acho que alguns membros do mercado financeiro conhecem essa dificuldade, até por isso alguns deles estão relutantes, mas vamos observar, né? Quem sabe já vimos diversos processos de turnaround que deram sucesso, né? E vários também que fracassaram miseravelmente, mas pode acontecer o sucesso, né? Então a gente tem que aguardar e observar as ações implementadas. Vamos dar sequência? Neofeed também. Os chineses já não ligam mais para a Apple, e isso é um mau sinal para os negócios. Vamos com calma aqui, né, o feed, vamos com calma. Acho que deu uma exagerada aqui, né, falando que não liga mais. Vamos lá. A Apple perdeu o reinado na China. Isso importa, afinal a gente está falando de um mercado consumidor relativamente grande, um quinto do planeta mora lá. A consultoria Canalys ou Canalys, ela mostra em pesquisa que a venda de iPhones recuou 17% em 2024, comparado com 23. Foram 43 milhões de unidades vendidas na China no ano passado. Isso resultou em perda de 4 pontos percentuais no market share, caindo para 15% em smartphones, ou seja, é uma queda robusta. Só que não quer dizer que os chineses não ligam mais para a Apple, ou seja, ainda tem 15% do mercado. Só que com esse movimento, a Apple ela foi superada pela Vivo, que é uma marca chinesa, não tem nada a ver com a Vivo da Telefônica, que vendeu quase 50 milhões de celulares no ano passado, chegando a 17% de market share, e a Huawei, a Huawei, com 16% de market share, 46 milhões de aparelhos vendidos. O crescimento das duas também foi representativo, sendo que a Vivo cresceu 10,8% e a Huawei absurdos 37,3%. O crescimento total do mercado de smartphones foi de 4%, mais ou menos 285 milhões de celulares vendidos. Ou seja, as duas chinesas, que hoje são líderes de mercado, conquistaram boas fatias desse mercado, crescendo muito acima da média. Uma das justificativas para essa perda de market share da Apple é justamente a concorrência. Os produtos eles estão muito próximos em qualidade, experiência do usuário, o que reduz a vantagem competitiva que a Apple tinha com o diferencial de qualidade do produto. Depois o Yuri pode comentar um pouco sobre as percepções dele em relação a esse ponto. Outro problema diz respeito à regulação no país. Aparentemente, a Apple está com dificuldade de levar para a China tecnologias de inteligência artificial, mais especificamente o Apple Intelligence, que é a IA que eles têm em parceria com a OpenAI do ChatGPT para atuar em conjunto com a Siri. A China é bastante cautelosa com captura e compartilhamento de dados dos chineses com empresas de fora, e isso impacta toda a IA que depende dos dados. Só que a Huawei,
Enfim, ela é chinesa, além disso, é uma cooperativa, o fundador tem 1% da empresa, o restante é dos funcionários, ninguém pode comprar ação, a não ser que seja funcionário, etc. Esse modelo agrada o governo chinês, além do fato de ser uma empresa local, e isso faz com que a implementação dessas ferramentas seja facilitada. O lançamento dos novos modelos da Huawei, já com IA embutida e também os aparelhos dobráveis, estimulou a troca do celular pelos consumidores e explica, em parte, o crescimento bizarro de 37% nas vendas de celulares da Huawei. E por que que a China importa para a Apple? Porque 17% da receita da empresa vem de lá. Um país, 17% da receita. E não são os Estados Unidos. A receita da Apple caiu 8% na China no ano passado. Então eles estão tentando recuperar alguma coisa. O CEO da Apple, o Tim Cook, foi 3 vezes para lá no ano passado para tentar vender, dar um gás, participar de evento, etc. A questão que fica é: será que o excelente marketing que a Apple sempre fez vai ser suficiente para competir com os produtos de lá? Essa é a dúvida que fica. E antes de passar a bola para o Yuri comentar rapidinho, eu vou compartilhar os resultados da Apple do ano fiscal de 2024, que eles fecham o resultado em setembro. Mas aí já é o cômputo do ano, desse ano fiscal de 24, onde a Apple teve uma receita de 391 bilhões de dólares, um aumento de 2% em relação a 2023. A questão é que esse aumento de receita, ele não veio dos produtos, porque a linha de produtos da Apple, que é 75% da receita, caiu 1,1%. O iPhone, ele andou de lado, 0,3% de aumento, representa hoje 51,4% da receita total da Apple. Já foi maior essa representatividade. O iPad caiu 5,7% em receita, os wearables, home accessories, enfim, EarPod, Apple Watch, Apple TV, essas coisas caíram 7,1% em receita. Surpreendentemente, o Mac foi quem subiu 2% de receita, mas certamente foi pelo preço, não pelo volume. Agora, o que cresceu e sustentou a receita da Apple foram os serviços. Os serviços hoje representam 24% da receita, 24,6%, e cresceu em receita de 23 para 24, 12,9%, chegando a 96 bi de dólares em serviços. Isso é uma coisa que a gente fala há anos em relação à Apple, que é eliminar a dependência do iPhone e diversificar a receita. Isso é algo que a gente falava que era necessário para que a Apple continuasse se desenvolvendo como uma empresa rentável e sustentável. Aparentemente, Tim Cook e os outros executivos da Apple acompanham o BTC Cast, ouviram aquilo que a gente comentou sobre a diversificação e estão executando, ou seja, a parte de serviços já representa bastante coisa. Eles lançaram outros produtos também para diversificar em produto, e o iPhone, que já foi mais de 65% da receita, hoje está próximo de 50% da receita da companhia. Ainda fortemente alçado no iPhone, mas menos. A margem bruta da empresa subiu. Ela saiu de 44% para 46,2%, o que é um reflexo dessa mudança de portfólio, de dimensionamento aí da receita em serviço. O serviço costuma ter uma margem bruta mais alta. O lucro operacional subiu bastante, 7,8%, chegando a 123 milhões, e o lucro líquido também, não, o lucro líquido caiu 3,4% e fechou em 93,7 bi, com uma margem bastante saudável de 24%. Ou seja, a Apple ainda é bastante rentável, empresa muito grande, vende muito iPhone, por isso que eu disse que o título ele é exagerado. Ainda vende muito iPhone na China, mas está reduzindo, é um mercado grande. A Apple precisa fazer alguma coisa para mudar essa situação. Uma dessas coisas, que é a diversificação de receita, ela está fazendo, mas talvez falte algumas outras coisas, certo, Yuri? Falta, Habib. Falando como cliente Apple há mais de 10 anos, eu troco de iPhone de ano em ano. O 14 para o 15 eu não troquei, mas do 14 para o 16 eu acabei de fazer a alteração recentemente e eu não vi tanta inovação assim, Habib. Talvez a melhoria do sistema operacional, um pouco dos aplicativos, eu não senti uma diferença tão grande.
talvez tenha chegado num nível de excelência, da qualidade da câmera, por exemplo, ou um processador tão rápido, que eu, particularmente, não tenha percebido essa mudança. Mas é um item muito caro para não ter inovação. A gente fala aí, né, do iPhone dobrável, né, de dobrar a tela ali. Eu já vi algumas coisas na internet, mas eu não vi nada oficial. Então, a disrupção, a inovação tem que ser constante. Trazendo um paralelo aqui, Habib, com a Nike, recentemente, a gente fez várias análises aqui no BTC Journal, no BTC News, parou de inovar, tentou fazer o básico bem feito para se reposicionar e está encarando muitas dificuldades. Então, a Apple aí não pode errar com tal qual outras grandes erraram. Então, tem que corrigir rapidamente e ajustar essa concentração de portfólio, ajustando é, outras receitas, outros produtos e, principalmente, inovação no principal ativo do portfólio deles, que é o iPhone, Habib. Eu quero que a Apple continue inovando, porque eu sou um Apple dependente hoje. Não gostaria de mudar. Não, quem sabe? Quem sabe ela vai ouvir mais esse episódio aí, o seu pedido humilde, né, de melhoria dos produtos aí, um pouquinho mais de inovação. Eles colocam a inteligência artificial, existe um desafio regulatório, envolvendo a China, mas eles podem fazer isso em outros lugares, inclusive aqui no Brasil. Mas eu também não sei se só a inteligência artificial embarcada no celular vai ser suficiente. Então, vamos observar. Quem sabe vem mais produtos aí. Bom, vamos seguir. Vamos falar um pouquinho de fusões e aquisições. Peguei aqui também no Neofeed, várias reportagens legais aqui do Neofeed. As várias incertezas na possível fusão entre Azul e Gol. Pois é, Yuri, está se desenhando aparentemente uma fusão relevante no mercado de aviação para que nós, consumidores, não tenhamos alternativa. Vamos lá, queria que você comentasse um pouco sobre essa notícia. Boa, não ter alternativa não é legal. Bom, Gol e Azul, nossos ouvintes sabem aí, muitos dos que me conhecem, principalmente pessoalmente, sabem que eu vivo viajando o Brasil a trabalho e sou um hard user das três principais companhias aéreas do Brasil, Gol, Azul e Latam. E em seguida desse anúncio da fusão, as ações de ambas as empresas, da Gol e da Azul, subiram expressivamente, né? Mas sendo um grande usuário, Habib, me deu um certo desespero, não vou negar. Mas vamos lá, falar um pouco do cenário. O endividamento somado de ambas as empresas chega a 57 bilhões de reais, tem uma dificuldade em gerar caixa, capital de giro negativo de 27,8 bilhões de reais, mais de 10 bilhões de prejuízo, mais de 300 aeronaves, faturamento combinado aí chegando a 25,3 bilhões de reais, isso entre janeiro e setembro de 2024, hein? E se houver essa fusão, serão 60,3% de market share. A Latam tem 39,4% de market share. Mas vamos lá. Quais são as expectativas do mercado com esse anúncio? O mercado respondeu com uma lista de dúvidas e incertezas. E aí aqui eu me coloco no lugar de quem anunciou esse acordo. Habib, parênteses aqui, na empresa que eu trabalho, quando eu anuncio um novo projeto e eu vou dividir com as pessoas, tem aquele medo, receio, e começam a me metralhar de 500 perguntas que eu não havia pensado ainda. Eu penso no macro, né? Mas aí começa cada um de cada área diferente. O financeiro pensa de uma maneira, a estratégia de outra, o pessoal do comercial tem outras dúvidas, quem lida com o cliente outras, e eu começo a mapear as oportunidades de tudo isso do novo cenário, né? Acredito que seja isso que aconteceu aqui. Gol e Azul decidiram lá em cima os macro assuntos e de repente veio uma lista de dúvidas e incertezas dos analistas do mercado, né? Que de fato essa lista aí é bem difícil de ser entendida e respondida pelas empresas. Vamos lá. As dívidas, né, da empresa serão transformadas em equity na nova empresa. Qual será a empresa majoritária? Ou vai ser 50-50, 50-50? Prazo para capturar a tal das sinergias? Como que vão funcionar as economias de escala e economia de escopo? Aqui tem uma dificuldade enorme, porque o principal ativo, que são as aeronaves, não tem modelos semelhantes.
o que dificulta mais ainda a gestão do estoque de peças, por exemplo, manutenção. Você não consegue reduzir tanto o custo assim. E pensa que um especialista de uma aeronave não necessariamente conhece o outro modelo, entende o outro modelo. Pensa no custo de capacitação da equipe, treinamento de pilotos e comissários de bordo para diferentes aeronaves de uma mesma nova empresa. Eu conheço alguns comissários de bordo e eu sei que eles têm treinamentos constantes, provas mensais para se manterem no cargo e mensais eu não tenho certeza, mas semestral com certeza, para se manterem como comissário. Se você reprovar no curso ou não tiver uma nota mínima, você é colocado na geladeira. Você tem que refazer o curso para poder lidar ali com subir no avião e ser um comissário de bordo. Em pilotos, a mesma coisa. Qual que é uma vantagem dessa fusão? Tem o apoio do governo. Recentemente, houve um acordo para reduzir em 4,8 bilhões de reais o volume da dívida com a Receita Federal. O risco para o governo também é que se essas empresas quebram, não há um fundo garantidor. E isso pode desconectar o Brasil, dado que a terceira empresa, que é a Latam, não conseguiria assumir todas as rotas, empresas quebradas parariam de viajar. A gente recentemente teve casos da Passaredo, Itapemirim, dentre outras que quebraram no passado, Varig, por exemplo, lá em 2010. Então, assim, temos algumas oportunidades que precisamos saber qual é a resposta dessas empresas sobre sobreposição de rotas. Então, hoje, Azul e Gol viajam, fazem transporte na mesma rota, há uma competição ali. Se forem a mesma empresa, Habib, será que elas vão manter o preço? Será que elas vão aumentar a ocupação da aeronave? O que que elas vão fazer? Eu arrisco dizer que o preço vai ser aumentado. E aí, com menos competição, monopólio em alguma rota, o cliente, o consumidor, fica refém disso. E aí, o ministro de aeroportos, né, ele até respondeu que aí pode haver uma regulamentação pelo CAD. Gente, a chance disso acontecer tende a zero. Vai controlar preço de uma empresa privada? Então, assim, isso também pode, em algumas concentrações de rota, a nova empresa pode, sei lá, baixar o preço para competir com a Latam e causar problemas para a Latam, que é a concorrente. Então, a dúvida que eu fico é: esta fusão vai ajudar o consumidor e termos competição? Vai ser bom para as empresas? Ou vai ser só bom para as empresas e vai ser ruim para o consumidor? Ou vai ser ruim para ambos? Não sei. Eu gostaria que fosse bom para o consumidor e para as empresas. A Latam recentemente passou por uma RJ muito bem sucedida. A Gol está em RJ e o processo está sendo muito bem conduzido. Então, será que é o momento de fazer uma fusão dessa? E se não fizer, qual é a consequência? São respostas que o mercado não tem. Se você escutar alguém dizendo que vai ser assim e ponto, é muito difícil, porque são muitos stakeholders nessa negociação, é muito interesse que a gente não conhece. Estou aqui comentando a notícia, liguei para algumas pessoas para poder ajudar neste meu comentário, mas são muitas opiniões diversas e versões divergentes. Tomara que os CEOs venham a público, respondam essas perguntas, até para dar um conforto para o mercado. Eu, particularmente, prefiro maiores competições. Então, uma dificuldade, ouvintes, sobre essa nova empresa é a quantidade de slots. Então, os espaços que as aeronaves têm em determinadas rotas, né? Então, vão ter rotas com muitos slots e rotas com poucos slots. Será que a competição vai ser fomentada com isso? Estimo que não, Habib. Tem vários elementos que tratam de sinergia ou de competição que estão nessas dúvidas e eu desconfio de algumas respostas. Então, vai aumentar poder de barganha com o fornecedor, vai comprar querosene de avião mais barato, né? Vai ter poder de negociação maior com a OPEP, né? Olha só que beleza. Acho que não, né? Ou vai comprar aeronave mais barato? Não vai comprar aeronave mais barato, porque já são aeronaves diferentes e o volume de voos também não vai mudar tanto assim. É difícil. Sinergias, né? Acho que tem poucas sinergias também. Vai acabar ocupando os slots, vai ter as mesmas rotas, né? Do que as duas separadas e as duas juntas. Então, tudo vai se desenhando para um ideal de que subindo o preço,
eles vão conseguir reduzir a dívida. O problema do subpreço, para eles não tem problema, né? Talvez seja pro Yuri, né? Você que nos ouve, né? Se por acaso tem vontade de fazer uma viagenzinha de avião aqui no Brasil, né? Talvez você se prejudique também. Então, torço pro CAD fazer um bom trabalho, né? Vamos nessa. Beleza, pessoal. É o seguinte, vamos para a próxima notícia. Agora também comentando sobre fusões e aquisições. Valor econômico. TikTok pode operar por 75 dias por ordem presidencial. A posse do presidente americano Donald Trump deu o que falar, em diversos aspectos. Tem alguns que eu gostaria muito de comentar a respeito, mas eu vou me abster. Então eu vou falar do TikTok, que eu também gosto de falar sobre. Durante o governo Biden, foi aprovada uma lei que proibia o TikTok de operar nos Estados Unidos, caso não fosse adquirido por uma pessoa ou uma empresa americana. O prazo para isso era 19 de janeiro, um dia antes da posse do novo presidente. Como ninguém comprou a empresa, no dia 19 o aplicativo saiu do ar nos Estados Unidos e também saiu das lojas de aplicativos. Qual que é o problema? Ele é muito popular por lá. Muita gente usa e trabalha com ele, criando conteúdo, fazendo publicidade, ou seja, foi uma decisão pouco popular, digamos assim. E tem um agravante. Inicialmente, as pessoas acharam que o fim do TikTok levaria o público para plataformas como o Instagram, que tem o Reels, um funcionamento semelhante, ou o YouTube, que tem os Shorts. Mas o que ocorreu foi outra coisa. Nos dias anteriores ao fim do prazo, o aplicativo mais baixado nas lojas foi um aplicativo chinês chamado Xiaohongshu, traduzido como Red Note. Esse nome é uma referência ao livro vermelho. Para você entender o tamanho da ironia envolvida, dá uma buscada no que é esse livro vermelho. O negócio foi tão grande que o aplicativo Duolingo de ensino de idiomas reportou um aumento de mais de 200% de alunos matriculados em mandarim. O aplicativo Xiaohongshu Red Note, ele tá boa parte dele ainda em chinês, poucas coisas traduzidas. Ou seja, além da decisão ser impopular, ainda alavancou outro aplicativo chinês em detrimento dos americanos. E como a ironia não tem fim, o TikTok é uma subsidiária de uma empresa chinesa, a ByteDance, a gente já comentou bastante sobre isso aqui. Mas na verdade, a sede do TikTok é em Singapura, não é na China. O Trump, que é um crítico contumaz da China e sempre foi um crítico do TikTok, inclusive falando sobre banimento alguns anos atrás, observou que talvez fosse o melhor caminho, ou um caminho mais seguro e popular, manter o aplicativo por enquanto. Então, logo após a posse, ele assinou uma ordem executiva para manter o TikTok operando por mais 75 dias. A ideia é que esse tempo seja usado para buscar um comprador. Então, o aplicativo seguiria funcionando. Porém, já há uma discussão rolando no âmbito jurídico, pois não se sabe se o presidente pode emitir uma ordem executiva para estender algo que a legislação já proibiu. Bom, esse não é meu campo, então eles discutam por lá. Agora, a ByteDance já anunciou algumas vezes que não tem intenção de vender o TikTok. Eles são hoje a quinta maior rede social do mundo, com 1,6 bilhão de usuários. Nos Estados Unidos, os usuários passam em média 53 minutos por dia dentro do aplicativo, uma informação que me surpreendeu e também me deixou bastante triste. Uma reportagem do Neofeed sobre o tema trouxe uma estimativa de valor feita por um analista, valor para o TikTok ser adquirido, entre 100 e 200 bi de dólares. É um belo intervalo, mas dá para afirmar que é caro e pouca gente pode comprar. E aí tem a especulação de que o Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e do X, ex-Twitter, também funcionário do governo americano hoje, gostaria de comprar. Eu, particularmente, acho que ele não tem dinheiro para isso, mas o governo americano tem e pode eventualmente auxiliar. A questão é saber se a ByteDance quer vender, o que ela já falou que não gostaria. Tem outros possíveis compradores que se especula no mercado. Um deles é um YouTuber muito famoso chamado MrBeast, né, que já deu a entender que gostaria de comprar. Acho muito difícil que isso aconteça. Agora, o TikTok, ele tem um tempo determinado. Se ninguém comprar, ele sai dos Estados Unidos. Se ele sair dos Estados Unidos, os americanos ficam com o Red Note, que para os Estados Unidos não é uma boa ideia. Ou seja, para os Estados Unidos, ele tem que ser comprado de alguma maneira.
isso alavanca o poder de barganha da ByteDance de uma forma que faz com que esse aplicativo possa ganhar um valor de mercado exorbitante. Vamos ver até onde os americanos dispostos a comprar estão dispostos também a pagar. Será que é qualquer preço? Não sei. Yuri, será que temos uma negociação trilionária a caminho? Será a primeira que eu vou comentar, Habib, dado que vai ser a primeira do mundo, né? Mas, cara, eu acredito que seja possível isso. Há um interesse do governo americano, mas óbvio que as questões políticas aqui, que a gente até evita entrar em discussão e colocar nossa posição política, né? A BTC é apolítica, apartidária, mas tem questões políticas interessantes. Mas os Estados Unidos volta aqui para um patamar de domínio e, no limite, de blindagem das suas empresas, dos seus negócios. Então, o próprio discurso do Trump lá é protecionista. Então, qual é o impacto que isso vai dar nas nossas vidas? Nós, ouvintes e comentaristas aqui, temos de avaliar qual é o impacto isso que vai ter na nossa vida. Se você tem algum amigo nos Estados Unidos, alguém que vive a economia norte-americana, converse com eles, colete informações, seja crítico, sem ter um político de chaveirinho, assim, sem ter lado. Entenda qual é a consequência, porque no mundo globalizado, todos nós sofreremos as consequências, sejam elas boas ou ruins. Muito rapidamente, isto se pulveriza pelo mundo e nossas vidas são impactadas, sabe? Seja no custo das mercadorias, seja nos custos das viagens, seja na nossa relação política, seja nos acordos econômicos, seja nos acordos, das empresas, tudo isso pode ser levado, em consideração na análise que você, ouvinte, pode fazer sobre esses fatos e dados, Rodrigo. Excelente. Vamos dar sequência então com a nossa discussão do BTC Journal dessa semana, onde eu peguei uma reportagem também do Valor Econômico na parte de carreira, e o título é Futuro do Trabalho: 16 habilidades em ascensão até 2030. Yuri, eu vou começar com você para comentar essa reportagem. Só lembrando, pessoal, possivelmente a gente não vai listar as 16 aqui, a gente vai comentar um pouco mais sobre a reportagem, então fica a sugestão de você acompanhar a reportagem. E se você é Alumni BTC, você tem desconto na assinatura do Valor Econômico. Dá uma olhada lá no site da BTC, na parte de benefícios para alunos e alunas, ok? Yuri, vamos lá, manda bala. Boa. Bom, aqui, Habib, eu vou tirar um pouco o peso da listagem das 16 habilidades e colocar um peso no desenvolvimento das pessoas. Você, ouvinte, o que está fazendo para se adequar às novas profissões ou para se adequar às novidades, usando as novidades na sua ação, na sua profissão, no seu trabalho, junto à sua equipe? O que você está fazendo para mitigar as consequências e melhorar o uso de determinadas ferramentas? Então, a expectativa é que as principais habilidades necessárias nesse mercado mudem até 2030. Sim, somos pessoas, o nosso cérebro é plástico, ele muda, ele se adapta, e a gente vai colocando novas funções, novas habilidades para dentro do nosso corpo de maneira mais adequada possível. Então, vamos lá. A gente tem pensamento analítico, isso lidera a lista, seguido por resiliência, flexibilidade e agilidade. Então, só esses três aqui é básico para qualquer carreira. Também temos liderança e influência social, a capacidade do ser humano de liderar outros seres humanos, além de pensamento criativo, com motivação e autoconsciência. Beleza, essa é a lista padrãozinha aqui no começo. Em seguida, vemos que para o futuro, o que que a gente tem? AI, inteligência artificial e Big Data. É óbvio que essas Big Data e inteligência artificial são novas, porque a tecnologia, o acesso à informação, a quantidade de dados gerados vem crescendo exponencialmente, sei lá, dos anos 2000 para cá, e a gente consegue, tem que aprender a lidar com isso. Fazem 25 anos só que a gente tem acesso a isso. Então, redes de segurança cibernética, internet
se pulverizou no mundo aí a partir de 2000, e alfabetização tecnológica. Outras habilidades em ascensão são liderança e influência social, além de administração ambiental. Então, focando um pouco nessas mudanças, principalmente as realizadas por meio da tecnologia, Habib, o que que eu vejo? Eu sou de uma geração que acompanhei não ter computador, não ter internet, não ter rede social, para hoje que temos tudo isso. Então, eu vivi um tempo da minha vida, jovem, sem isso. E hoje dependemos disso praticamente para trabalhar. Essa transição eu acompanhei e tentei adaptar isso à minha vida. Agora, pensem vocês, alunos, os seus pais, os seus avós, que tiveram resistência em ter um celular, que tiveram resistência em ter um computador. Eu tenho certeza que você tem alguém da sua família, 50 a mais, que teve resistência de usar computador, que até hoje tem dificuldade em usar um celular. Até hoje, para entrar numa reunião virtual, encontra problema para conectar no Wi-Fi, encontra problema para o aplicativo de banco, por exemplo, ou toma golpes na internet por não saber e não conhecer a segurança cibernética. Então, olha quanta consequência a gente tem, e não é surpresa a gente ler uma lista dessas 16 habilidades que você tem que melhorar. A gente está vivendo um momento de inteligência artificial. Para mim, a inteligência artificial é a internet dos anos 2000. Agora, a inteligência artificial é o que vai mudar, na minha opinião, o jeito de lidar com os trabalhos na próxima década. Você vai ser a pessoa que, quando tiver 40, 50 anos, vai ter que fazer introdução, alfabetização em AI? Ou vai ser a pessoa que vai começar a estudar agora esse assunto e usar o chat GPT, usar isso para te ajudar? Não fique dependente disso, porque, veja, a primeira é pensamento crítico, até para saber se o negócio funciona para você, se usar te ajuda, se usar te atrapalha, se você fica dependente, se você para de pensar, quais são as suas capacidades cognitivas desenvolvidas, ou quais serão as suas capacidades cognitivas que serão desidratadas usando tecnologia. A gente já vê muitos problemas, consequências disso com saúde mental, com como lidar com o corpo, como lidar com a mente. A gente vê menos pessoas lendo livros. Quantos livros você leu no último ano, em 2024? Você que está nos escutando. Então, são coisas que são consequências da não utilização das habilidades adequadas ou das ferramentas de maneira correta. Então, pegando esse recorte, Habib, eu queria compartilhar que você tem que ser crítico da sua vida. Qual é a habilidade que você imagina que você vai precisar para o seu trabalho, para a próxima década, para próximos 50 anos de vida que você tem ainda como PEA, né? População economicamente ativa. Ou, se você não for uma população economicamente ativa, se for, sei lá, um herdeiro ou um sucessor, como é que vai ser isso na sua vida? Eu tenho uma frase que eu uso, Habib, do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você não colocar uma direção e um sentido na sua vida, ela pode te levar para um caminho que você não quer estar, ou que você nem imagina que não vai querer estar daqui um tempo, daqui 20, 30 anos. Então, coloque uma direção e um sentido, siga as suas métricas, ajuste as suas habilidades para que atenda às necessidades do mercado de trabalho e que você não seja uma pessoa que tenha dificuldade, tal qual hoje quem não tem acesso ao computador, quem não usa adequadamente o celular, tem para entrar no mercado de trabalho. Ou, infelizmente, acessa empregos com remunerações menores, empregos com menos visibilidade, menos estratégicos. Quem você quer ser no futuro, pessoal? Pense nisso. O que é sucesso para você? E, Habib, eu, particularmente, gosto dessa lista para acompanhar, acompanho ela há mais de 20 anos e as primeiras são sempre as mesmas, sabe? O básico bem feito. Pois é, eu queria entrar um pouco nesse detalhe e talvez ir um pouco mais na base, que é como desenvolver essas habilidades, que é o que poucas reportagens colocam. E eu acho que é relevante. Vamos lá, primeiro ponto, em relação à inteligência artificial, ferramentas tecnológicas, se a gente puder generalizar, hoje bem ilustradas pela inteligência artificial. Como uma ilustração, eu comentei com o Yuri antes da gente gravar que eu implementei aqui na BTC uma ferramenta de inteligência artificial para fazer anotação de reuniões e atas.
E é uma ferramenta que parece que é bastante responsável, não colhe dados dos usuários, etc. Então pratica com os dados públicos, tal, mas é uma inteligência artificial. Eu sou um pouco relutante ao implementar esse tipo de atividade, mas como eu sempre tive muita dificuldade em anotar enquanto fazia uma reunião, para mim foi essencial. Está sendo transformador dentro do meu dia a dia esse tipo de inteligência artificial. Ou seja, tá vindo para o bem, tá me ajudando, não tá me dando mais trabalho. Então, esse tipo de análise é uma análise que a gente tem que fazer. E eu acho que ela é muito semelhante, esse tipo de desenvolvimento é assim. Você trabalhar com inteligência artificial é testar as ferramentas que existem. Então, tem o ChatGPT, tem essa ferramenta que chama Phaeton, que eu estou utilizando para fazer anotação de reunião, para fazer gravação de reunião, etc. Tem outras ferramentas que você pode testar e utilizar para fins específicos. Então, a tentativa, né, a busca por conhecer vai muito na tentativa. Isso se assemelha muito, quando o Yuri falou da era da internet, que hoje a IA é a internet nos anos 2000, foi o aprendizado da busca do Google. Tem gente até hoje que não sabe fazer uma boa busca no Google, buscadores como um todo, e isso é um diferencial também dentro do uso de ferramentas tecnológicas. Não é tanto mexer no celular, a pessoa precisa aprender a mexer no celular. Mexer no celular é muito fácil. Agora, você fazer uma boa busca no Google, às vezes pode dar um trabalho dependendo do que você está buscando. Você implementar uma ferramenta de automação, por exemplo, Excel. Excel é uma ferramenta de tecnologia que é antiga, né, ela vai se adaptando, mas que quase ninguém sabe usar. Sabe quem sabe usar Excel muito bem? Quem realizou o nosso curso de Excel e modelagem, o EBP, que inclusive está com inscrições abertas para a próxima turma. Dá uma olhada no nosso site. Lá você aprende tudo dentro do ambiente de Excel, VBA, modelagem. É um curso completo, o melhor curso do país de Excel e modelagem, com certeza. E o aprendizado ele vem muito pelo teste. Então, como desenvolver essas habilidades? Através do teste. Quando o Yuri fala, por exemplo, de pensamento analítico, pensamento crítico ou pensamento sistêmico, tem muitos alunos nossos que praticam cases de consultoria, etc., business cases como um todo. É uma forma de desenvolver esse tipo de habilidade. Para quem é de engenharia, o curso de engenharia ele é basicamente para desenvolver esse tipo de habilidade, pensamento sistêmico, né, pensamento analítico, dentre outras habilidades. Então, são formas de você desenvolver, eu acredito que são importantes. Agora, mais latente ainda, tá um pouco na lista ali, mas eu acho bem relevante porque atua numa dor direta da população hoje, principalmente da população mais jovem, é saúde mental. Então, hoje a gente vê uma série de problemas relacionados à ansiedade, depressão, estresse, burnout, que trazem dificuldades no trabalho e fora dele. Então, como a gente desenvolve habilidades como, por exemplo, resiliência, inteligência emocional, esse tipo de coisa? Tem várias formas, tem terapia, tem meditação, tem rodas de conversa, tem uma série de ações que podem ser executadas nesse campo. Esse, eu acredito que ele é tão importante ou mais do que esses campos tecnológicos, porque a gente precisa disso, dessa estabilidade, para poder desenvolver outras habilidades. Então, tecnologia e inteligência artificial, saúde mental e o terceiro campo que eu gostaria de citar é o campo social. O campo social, ele diz respeito à interação com os outros, gestão de pessoas, saber se portar em determinados ambientes, e aqui, através de competências como influência, persuasão, negociação, comunicação, empatia, que também podem ser desenvolvidas de diversas formas, através da prática, da comunicação, de cursos de comunicação, como a gente tem as práticas dentro dos cursos, por exemplo, no GBP, no caso. Então, tem algumas formas. Mas eu queria propor aqui uma, uma outra forma, um pouco diferente, mais lúdica, de desenvolver essas habilidades, tanto no campo da saúde mental, como no campo da social, como no próprio campo de tecnologia, que é o descobrimento de novas atividades que você pode realizar. O Yuri, antes da gente gravar, estava falando sobre uma frase que é bastante conhecida, que é quando você fez algo novo pela primeira vez, ou algo semelhante a isso, né? Era isso, né, Yuri? Qual a última vez que você fez algo pela primeira vez? Boa, excelente. Qual a última vez que você fez algo pela primeira vez? Isso diz respeito a você trazer novas experiências, novas tentativas. Então, pô, começar a fazer escalada, fazer uma arte marcial nova,
fazer um tipo de esporte novo que você nunca praticou e tentar fazer bem isso, né? É, aprender uma nova língua, né? A gente falou agora da notícia, no caso do TikTok, o pessoal aprendendo mandarim. Pô, mandarim é uma língua difícil pra caramba pra gente. Então é uma tentativa. Aprender um instrumento musical, virar pai, virar mãe, ter uma experiência de parentalidade. São várias experiências que acumulam uma série dessas habilidades. E muitas vezes, no âmago do desespero do mercado de trabalho, da gente crescer profissionalmente, a gente coloca essas habilidades, né, essas formas de desenvolver habilidades de lado. Ah, não, se eu preciso desenvolver, sei lá, comunicação, persuasão, vou fazer um curso de comunicação e persuasão. Vai ajudar? Vai, mas tem outras coisas que podem ajudar e complementar muito mais, como essas atividades lúdicas. Elas ajudam pra caramba, pra caramba. Fazer um esporte, quero fazer um triatlo, quero correr uma maratona, etc. Tudo isso vai ajudar no campo também do trabalho, a desenvolver essas habilidades de forma direta ou indireta. Então, eu queria finalizar a minha participação aqui nessa notícia, Yuri, com justamente essa, essa ideia, né, de que a gente pode buscar atividades diversas. E isso ajuda num último elemento que eu queria colocar aqui, que é a flexibilidade, que ele coloca aqui na reportagem de forma meio jogada assim, mas é o seguinte, com a tecnologia e com as mudanças do mercado de trabalho e com as mudanças geopolíticas e outras coisas, flexibilidade hoje, na minha opinião, se tornou essencial no mercado de trabalho. Ah, hoje eu quero trabalhar no mercado financeiro, sei lá, quero trabalhar com consultoria, quero trabalhar na indústria. Meu amigo, daqui 5 anos talvez seu trabalho não exista mais, ou talvez você tenha que ser obrigado a mudar, ou talvez você não se encaixe mais. E aí você vai mudar, você vai fazer um outro trabalho que seja abrir sua própria empresa. Ou você é apaixonado por marcenaria e você quer virar marceneiro. Isso pode acontecer. E talvez daqui 10 anos um marceneiro ganhe mais do que um analista do mercado financeiro, né? Devido à escassez de profissionais. Vai saber. Então, esse tipo de desenvolvimento de habilidades, né, ajuda na flexibilidade. Talvez no futuro você se veja mais preparado para mudar completamente de rumo, fazer o que a gente chama em estratégia e startups, que é a pivotagem, né? Você dá um belo cavalo de pau e seguir um rumo completamente novo. E isso deve ser desenvolvido com o tempo. Bom, isso que eu queria passar, Yuri. Se quiser complementar, trazer alguma ideia nova, fica à vontade. Já aproveita também para deixar a sua despedida para a turma que nos ouve. Boa, Habib. Bom, primeiro foi um prazer estar aqui com vocês. Eu não tenho nenhum complemento a ser realizado, Habib. O único comentário ou dica, sugestão é seja protagonista da sua carreira, seja por meio de ferramentas, seja por meio de desenvolvimento ou formações. Hoje em dia, ter uma formação já é pouco para o mercado de trabalho tão competitivo. Então, se aprimore, faça pós-graduações, estude, não necessariamente em escolas convencionais, mas tenha cursos, formações que te ajudam a se posicionar melhor aproveitando estas habilidades do mercado de trabalho, principalmente essas em ascensão, quer dizer que elas estão crescendo, não quer dizer que as outras não são importantes. Preste bastante atenção neste detalhe. Então, obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês aqui no dia de hoje, que 2025 seja muito bom para todos nós, com bastante notícia para que a gente possa comentar e compartilhar aqui, Habib. Até mais, tchau, tchau. Muito obrigado, Yuri. Obrigado você que nos acompanhou até agora, pelo interesse, pela paciência. E temos sim um encontro marcado na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.